O tempo voa. Você tem atividade. Mas você falou da fronteira, vocês vão... Na fronteira eu encontrei muita gente da reserva não, mais antigos, porque era um local que servia de castigo muitas vezes a fronteira. Então você encontra gente de todo tipo lá. Então a grande experiência foi na fronteira. Quando eu cheguei na minha cidade, lá em Newark, você tem uma pasta, né, chama-se Pasta de Alterações, onde tua vida está ali. Eu apresentei para o subcomandante no dia seguinte, ele me chamou, né, juntamente com o comandante, e falou: opa, você tem curso de eletricidade. Eu tinha feito um tempo atrás curso de eletricidade pelo Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Dei azar, entrou na representação. Quando cheguei lá, entrou nas alterações, e não tinha energia elétrica da rua, eram motores diesel. E eu passei a ser o chefe da usina. Além das atividades normais de tenente de artilharia, passei a ser o chefe da usina. E os motores estragavam, né? Daí entrava em pane exatamente toda sexta-feira. E passava com a soldadesca, sábado e domingo. Porque era coisa velha? Era velha. E passava sábado e domingo consertando a pane. Mas então, se eu tiver um problema elétrico aqui, eu posso te chamar? Eu estou muito tempo, já tem uns 40 anos. Tem aqui o nosso eletricista, por acaso, está até aí hoje, né? Hoje o Ronaldo veio aí. Por aí. Tem 40 anos que eu não mexo com isso, então eu desaprendi muita coisa, esqueci, né? Mas são lembranças da gente. Exato. Eu, por exemplo, fui colaborador do jornal Estado de São Paulo, nos anos 70. Eu fazia palavras cruzadas, tá? Fazia e mandava para o Estado de São Paulo. Você criava a palavra cruzada? Mandava para o jornal Estado de São Paulo e eles publicavam. Eita, por coincidência. O pessoal pesquisou, aí a gente foi atrás. Tá aí Jair M. Bolsonaro. Isso quando eu Mas fiz... porque era uma paixão sua fazer história? Olha só, eu aprendi eletricidade, tinha dificuldade em português. Então o IUB, Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, me deu um pouquinho mais para cá. Aí, me deu essa oportunidade de aperfeiçoar meu português. O que é a vantagem nesses cursos? Você tem que começar do zero. Tem gente que quer começar lá em cima. Sei. Primeira lição, artigo masculino definido singular. Eu começava assim. E você... Até hoje eu lembro das preposições, ante, até, após, com, contra, desde. Então você vai, conjunções, etc. Você vai aprendendo. E aí procurar sinônimos, né? É o que demonstra o conhecimento em palavras cruzadas. Você pode ver, quanto menos casas mortas, mais difícil Casa morta são essas, são tipo X, os quadrados escuros. Ali no meio são 5 casas mortas, no meio são 5. Certo. 5. Mais 2 casas, 9. Então 9 casas mortas é uma palavra cruzada difícil de ser montada. Então, deve ter uma técnica aí de... Não, aí é como se jogar xadrez. Porque você... Você joga, por exemplo, você pega uma palavra qualquer que você conheça, obviamente, joga na linha que tem mais letras. Certo. E a partir daí você vai montando. Você faz uma palavra grande, tipo Constituição, isso, e coloca... E aí você vai cruzando as palavras. Daí você vai montando. Qual palavra com C cedilha para ela bater aqui? Então são... Eu era uma época que era viciado nessas palavras cruzadas, assim. Isso aí no jornal, então? É o jornal Estado de São Paulo. Mas isso era pago? Não pagava nada, muito pelo contrário, né? Como assim? Era uma contribuição da nossa parte. Tá? E todo mundo queria aparecer ali. E tinha mais gente que... Essa parte não era o jornal que fazia. Eram os leitores. Eram os leitores mesmo. Leitores ou até os voluntários, né? Eles faziam a devida depuração no jornal e publicavam. E eu entregava o jornal também, eram uns 30 jornais que eu entregava por dia. Entregar tipo em casa? Isso, em casa? Em Eldorado Paulista, o ônibus chegava por volta de meio-dia, 1h. Eu recebia, montava e entregava. E o dia que tinha a palavra cruzada, eu não entregava, a pessoa batia na porta, falava, na página tal tem tal nome de Eldorado Paulista. Por essa eu não esperava. Caramba. Então eu aprendi o português, além do IUB, também por aí. Exato. E obviamente aprende. O português fica, né? Muita coisa fica. Você esquece alguma coisa, você... Minha mãe é professora de português, né? De escola pública. Então, eu recebia todos os livros em casa. Eu tenho uma relação muito assim, escrevo. Mas o senhor era de fazer redação, escrevia coisas, como que é? Você quando presta um concurso público, prestei para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, tem redação. Tem tudo, tem redação. A parte de matemática, tudo. Geralmente é o básico. Essa é uma... O que é essa aí, meu Deus do céu? Essa é uma das redações. A gota d'água é uma redação. Então, mas o que você gostava mais de matéria... Não era muito chegado em redação, foi mais para exatas, matemática, física, química. A praia era mais... Era mais matemática, mais exatas aí. Então aqui não sei... Mas a prova para entrar no Exército é um pouco de tudo ou pesa mais uma coisa ou outra? Não, um pouco de tudo. Geralmente é português, matemática, conhecimentos gerais, né? Aí incluído aí física, química, uma coisinha ali. E é uma prova seletiva.
não é uma prova tão difícil, mas é muito seletiva. Entendi. Então... Mas como que é? Você ficava interno? Você só saía à noite? Não, eu estudava em casa. Na minha cidade tinha uma biblioteca pública, eu era um dos poucos alunos que frequentavam a biblioteca, e estudava na enciclopédia Barça. Às vezes você levava horas para achar uma matéria. Hoje em dia você... Na internet, em segundos você acha. E quem não tinha Barça tinha que ir na biblioteca. Na biblioteca. E custava caro. Poucas famílias... Barça esquece, eu não tinha Barça em casa. Era uma coleção vermelha, né? Poucas famílias tinham a enciclopédia Barça em casa. E geralmente quem tinha uma estante na sala. Para chegar para mostrar. Tu vê lá que tinha lá a enciclopédia Barça lá. Exato, eu lembro disso. Xerox não tinha nada. Você tinha que ir lá e copiar. Fazer a lição e tal. Tinha também quadro de honra. O quê? Cada bimestre... tinha umas matérias, né? Que os 3 melhores alunos entravam no quadro de honra. Geralmente eu frequentava todo o quadro de honra da escola, lá no ginásio de Eldorado Paulista. Né? E você é palmeirense, eu sou corintiano, tô triste hoje, fazer o quê? Eu fiquei isentão hoje, tá? Não fala nada que eu ainda tô puto ainda com ontem, com a gente quase ganhou. Então eu fiquei triste quando o Palmeiras saiu fora. Exato. Se não me engano, foi o Atlético Paranaense que tirou o Palmeiras fora da... Não tô lembrando. Foi isso, né? Foi isso. E agora vocês têm, no dia 29, o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Não, mas aí eu sou flamenguista, eu sou do time que perdeu, né? Olha lá o cara comemorando. E o futebol? Você ia no estádio? Nunca. Meu tempo de moleque, fui quando frequentei a Escola Preparatória de Cadeia do Exército em Campinas. Já fui no Brinco de Ouro. Ah, tá. E Brinco de Ouro da Princesa. Da Princesa, o Guarani, jogo também a maioria da minha família em Campinas é torcedor da Ponte Preta, né? É mesmo? E por coincidência, o presidente da Ponte Preta naquele tempo era o Coronel Petenar, né? E que frequentava Eldorado Paulista. Entendi. Em algumas formaturas, era convidado para Paraná. Eldorado Paulista é perto de Campinas, não é? Não dá. Você pega em direção a Curitiba. São Paulo, Curitiba, no meio do caminho. Tem uma... Mas qual outra cidade perto? Assim? Registro, uma hora. Perto de Registro. Depois Jacupiranga. Eu sou de Penápolis, é mais para Bauru e tal. Mais perto da minha cidade, onde eu nasci, Glicério. Isso, exatamente. Eu nasci em Glicério, ali perto de Birigui, Penápolis. É que eu só nasci lá e depois já fui morar no ABC direto, mas sou de Penápolis, meu pai também, assim, penaponense e tal. E aí, me fala então nessa linha do tempo, quero entender, assim, quando que acontece a política para o senhor, assim, como que aconteceu? Começa a ter um interesse? Aconteceu em 86, eu fiz uma matéria para a revista Veja, a matéria estava escrito o ponto de vista, a sessão de cartas aos leitores, né? Tá. Eu não podia fazer, quando era militar da ativa, fiz, paguei um preço por isso e depois resolvi entrar na política. Mas por que o senhor pagou um preço? Porque falou coisa que não podia Não, você não pode, o militar da ativa não pode dar declaração de imprensa, não interessa qual seja o assunto. É regra, não se discute. É mesmo? Não se discute, então... cometi uma transgressão disciplinar, mas ali eu comecei a aparecer e despertar um pouco mais para esse lado da política. Vim candidato a vereador em 1988. Como foi esse convite? Eu procurei o partido. Qual partido que era? PDC na época, Partido Democrata Cristão. O partido fez... Do Emael? Não. Não é o Emael não era PDC, não. Um democrata cristão, né? Ele passou a ser depois, foi para esse partido. Tá. No meu tempo não era ele, era outro cara que mandava lá. E o partido de 42 vereadores fez 2. Eu fui o primeiro mais votado. O segundo foi um coronel do Exército médico. E ali, 2 anos depois, me lancei a federal. E aí não saiu mais? 7 mandatos consecutivos, né? Quanto tempo, então, de política? 28 anos de deputado federal. 2 de vereador, 30, 15 de exército, 45. Atualmente, 3 de presidente. Eu tenho 48 anos de vida, né? Sem contar o tempo que teria aí como jornaleiro. Mas eu não computei, porque não tinha carteira de trabalho naquela época. Né? Naquela época era... Mas eu queria entregar jornal. Tinha mais moleque que era voluntário para entregar jornal. E essa disputa eu ganhei porque tinha uma bicicleta. Qual bicicleta? Barra Forte? Poxa, era uma... Eu lembro, tinha um parapeito na frente, né? Sei. E era uma roxa, tá? E era uma bicicleta bastante naquela forte, época, não. Era bastante forte. Era pesada. Pesadona, né? Não tinha marcha, não. Exato. Então ajudou isso aí, o responsável de Eldorado me encarregar de entregar jornais lá.